Caros amigos, irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Boa noite. Agora sim, né? Então é sempre uma alegria estarmos de volta aqui. A palestra de hoje ela é a continuidade de uma série de palestras que iniciamos há um tempo atrás sobre sexualidade na visão espírita. Hoje é para ser a quarta palestra, mas nós só invertemos a ordem. Nós falaremos hoje sobre sexo na espiritualidade, sexo e obsessão, e também sobre sublimação sexual. A próxima será sobre homo e transexualidade. E pergunto, alguém aqui presente viu a primeira palestra? Aí, só para ter uma noção, né? Um que outro ponto da primeira palestra eu trarei para a de hoje se fazer um pouco melhor entendida. A bibliografia ela também é um tanto ampla, mas há uma obra de Divaldo Franco que é excelente, que é esta obra aqui, que é Sexo e Obsessão, que narra a trajetória do sacerdote Mauro, que foi então um espírito que há 4 encarnações atrás da existência, que narra nesta obra, ele cometeu vários deslizes no campo sexual e conta então sua trajetória para a redenção e a recuperação moral e espiritual. O livro ele é excelente. Fica a dica. E nele então tem todos os assuntos através de um romance, é uma história verídica, inclusive lá da época do Marquês de Sade, que tem origem a uma perversão sexual, o sadismo. Então fica a dica do livro, ele é excelente. Depois, no final, eu deixo meu e-mail para então, se alguém quiser, eu posso mandar o material das 4 palestras por e-mail então. Só demora um pouquinho para responder, tá? Mas eu sempre respondo. Iniciemos. Sexo na espiritualidade. Muitos perguntam, mas será que tem sexo do outro lado? A gente realiza a comunhão sexual? E alguns ficam preocupados, porque vá que não tenha. Melhor ficar por aqui, né? Então, o que acontece? Se alguém quiser, tem lugar aqui na frente ainda. A mãe com o neném no colo lá. Tem um lugar bem aqui na frente, ó. Nós, espíritos da Terra, nos definimos ainda enquanto homem ou mulher. O espírito em si, ele é assexuado, não tem sexo. Mas nós, pelo nosso estágio evolutivo, ainda nos definimos homem ou mulher, masculino ou feminino. Por quê? Até retomando um pouco. O espírito, em reencarnando-se em corpos de homem, ele torna-se, por consequência, o espírito... Quem arrisca, pessoal? Masculino, obrigado. Eu tô meio surdo, o pessoal fala meio baixinho aqui, né? E o espírito, em reencarnando-se em corpos de mulher, torna-se, por consequência, o espírito... obrigado. Só que, como diz em O Livro dos Espíritos, que o corpo pode variar de uma existência para outra, mas nossa essência, não. Tá? Então, nós podemos ter várias reencarnações em corpos de homem e tornar-se, por consequência, um espírito masculino, e depois, em reencarnando-se em um corpo feminino, tá? Nós temos a anatomia diferente, mas conservamos a essência mais masculina. Como falamos na outra palestra, não tem nada a ver com homo e transexualidade. Mas tem características mais do sexo oposto. E ao retornar ao plano espiritual, este espírito, que na última reencarnação foi mulher, mas como ele reencarnou-se muito mais vezes como homem, e sua essência é mais masculina, ele pode vir a ter a aparência de um homem do outro lado. Isso depende muito da evolução, do nível evolutivo em que nós temos. E por consequência, além de conservar a anatomia masculina ou feminina, nós conservamos todos os órgãos, inclusive o estômago. Pergunto, nós do outro lado precisamos comer? Não? Sim ou não? O que acontece? Nós desencarnamos tais quais somos. E nós conservamos por automatismo fisiológico e até por motivos inconscientes as necessidades mais físicas. Então nós temos fome, temos vontade de dormir e por aí vai. Só que como o espírito realmente não precisa alimentar-se, nós vamos aos pouquinhos desapegando e de uma alimentação mais grosseira, com o tempo passamos a alimentos mais frugais, mais leves, depois para sopas, caldos e até que paramos de nos alimentar fisicamente, fica mais a oração, a respiração e etc. Até no nosso lar narra, por exemplo, chega uma certa feita em que os espíritos de lá não precisavam mais comer,
mas nós conservamos ainda, e pela fome, pela vontade, o pessoal lá em cima queria comer sim. Tem que dar dado uma ordem para que se retirasse a alimentação. Quando o pessoal ia se revoltar, então, eles tomam providências, né, ligam os canhões de choque, como eles falam, para que o pessoal desapegasse de uma vez por todas dessa parte mais material, mais física. Então nós sentimos as mesmas necessidades do corpo, mas aos pouquinhos nós vamos desapegando. Temos menos sono, necessidade de higiene vai diminuindo e assim por diante. Tá? E ainda, o sexo ele é uma atração magnética, ele é uma troca. E por nos conservarmos enquanto homem ou mulher, a atração do outro lado continua. E por consequência, por ainda termos os órgãos anexos, os órgãos genésicos, nós temos a possibilidade sim de fazer sexo. Ufa, dá um alívio no pessoal. Só um parênteses, por mais que se faça o ato sexual do outro lado, ninguém engravida do outro lado, tá pessoal? O espírito só vem de Deus. Mas há partos na espiritualidade. Se uma mulher desencarna aqui grávida, este espírito fica entranhado em seu corpo ainda, em seu corpo perispiritual. E este parto, por consequência, é feito do outro lado então. Única exceção. Fecha parênteses, tá? Mas como funciona? Diz Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Diz ela assim, nas regiões mais densas do mundo espiritual, onde há maior dependência das expressões materiais do orbe, aqui da Terra, e mais significativa necessidade das sensações físicas, alguns espíritos se apegam inconscientemente e até automaticamente às reminiscências, às lembranças dos corpos que despiram. O espírito viciado em sexo, ele desencarna e não vira santo. Continua viciado em sexo. E do outro lado, nós nos reunimos por afinidade. Então, nesta obra, Sexo e Obsessão, e em outra ainda do André Luiz, todos conhecem André Luiz, né, pessoal? Assim, não. Conhecem? Sim. Nosso Lar, que é o primeiro de uma série de 13 livros. Um melhor que o outro. Né? E eles vão visitar uma cidade do mundo espiritual que eram dedicadas à promiscuidade. Que lá viviam vários espíritos viciados em sexo ainda. E o que chama a atenção é que lá havia vários espíritos que possuíam ainda o cordão fluídico, o cordão prateado, que é o cordão que nos liga ao corpo físico quando nós dormimos fisicamente. Quando dormimos, o espírito sai do corpo e vai para regiões que nós gostamos, que nós queremos ou somos levados. À noite, nós somos escravos daquilo que fazemos durante o dia. Mauro, sacerdote, assim que ele adormecia levemente no corpo físico, ele era levado automaticamente por esses espíritos, levavam ele à força para regiões assim, de perversão. E às vezes ele estava tão habituado, tão acostumado, tão influenciado, que ele ia já automaticamente para lá. Né? E narra os espíritos de luz, que muitos espíritas ainda, espíritas, que tinham comportamento regrado durante o dia, tinham assim, uma conduta harmoniosa, mas viviam cheios de clichês, de tormentos mentais em relação ao sexo. E por causa do seu pensamento que à noite eram levados para regiões assim. Então se realiza assim sexo do outro lado, né, e até de forma promíscua. Alguns relatam que vão para regiões assim, encarnados. Eu sonho direto, tenho sonhos eróticos. E acordo sempre cansado. Tu ficou em promiscuidade a noite inteira, claro que vai cansar. Né? Como diz em Livros dos Espíritos, nós somos quais, ao sairmos do corpo, a um balão preso ao poste. Se o balão chacoalhar demais, vai chacoalhar também o poste. Então, se realizamos atividades que nos desgastam, isso vai para o corpo. O problema do sono físico... eu durmo 8, 10 horas e acordo cansado. Não é o sono físico. É o que nós fazemos enquanto espíritos. Tá? A atividade que nós realizamos ao dormirmos fisicamente,
que é de acordo com o que acalentamos, pensamos durante o dia. Tá? E sigamos. Joana continua logo abaixo, tá? O amor nas esferas elevadas se expressa diferentemente, mais pelas afinidades afetivas, identidades de gostos, companheirismo e ideais santificados, do que pelos arrazoados das sensações e emoções que acompanham o sexo durante as manifestações carnais. Quanto mais mais evolução tivermos, menos a necessidade dessa troca mais física. Como vimos até na primeira palestra, o sexo não dá felicidade, o sexo dá prazer. Quando não dá, tem problema. Então o sexo dá prazer, mas o sentimento de amor que acompanha a relação sexual, que é responsável pela felicidade, pela plenitude que continua depois do clímax da relação, depois do orgasmo, mas pelo amor, porque essa troca se dá pelos fios do sentimento, como diz Emmanuel. A sexualidade do casal existe, sobretudo, em função do alimento magnético entre dois corações que se amam, pelo amor. Ainda como diz André Luiz, há uma troca de forças mento-eletromagnéticas, a energia de cada qual, em que eu dou a minha, mas quando há o amor, eu me repleto com a do outro. E dá essa plenitude, essa completude. E no sexo pelo sexo, no sexo promíscuo, eu apenas desgasto a minha energia. E dá literalmente um vazio energético, que sentimos depois do ato sexual como um vazio na alma, um vazio psicológico. Porque ele existe literalmente. Enquanto quando o casal se ama, mesmo sem o sexo, estão repletos, felizes, porque trocam durante o dia a dia, pelo amor. Pelo exercício do amor. Tá? Então, esse exercício, essa sexualidade, essa troca magnética, afetiva, ela continua e se sublima cada vez mais quanto mais evoluído nós formos. No nosso lar, narra ainda um casal que se casa, né? E se prepara para o reencontro aqui na Terra. E viviam em comunhão afetiva do outro lado. Mas quanto mais evoluído, menos essa dependência mais física. E vejam, né? Se casaram lá, antes de reencarnar, e se prepararam para o reencontro aqui. A vida vai reaproximar os dois. Então, pessoal, na mulher, principalmente depois dos 30, se não achou o príncipe encantado ainda, né? Dá um desespero. Ah, vou ficar solteira, isso e aquilo. Aí se deprime, né? Ele sai no inverno agora, né? Despenteado, descabelado, sem maquiagem, vai no mercado de pantufa, né? Aí, quem vai achar lá no mercado? Ele. Aí vão se olhar assim, vai vir aquela coisa inconsciente, uma coisa que não sabe explicar. Vão se olhar assim, e o cara vai olhar assim. Não, não pode ser. Vai embora. Então cuide do jardim, porque a vida vai reaproximar, tá? O homem também se desespera, tá, pessoal? Mas ele não fala tanto quanto a mulher, tá? E sigamos. Visto isso, a questão do sexo e da obsessão. Há vários tipos de obsessão, mas a que vou me referir é a influência de espíritos desencarnados sobre nós espíritos encarnados, que Kardec se refere como alma. Tá bom? Narra André Luiz que há um Instituto Almas Irmãs, que é uma escola dedicada a preparar espíritos para a reencarnação que faliram no campo sexual. Depois que eles reencarnam novamente e retornam ao plano espiritual, eles fazem uma contabilidade e viram o seguinte: apenas 18% desses espíritos retornam ao plano espiritual vitoriosos. 22% voltam melhorados, né? 26% muito imperfeitamente melhorados. Melhoraram só um pouquinho. E o maior grupo, 34% retorna ao plano espiritual com dívidas dolorosas, muitas das quais piores do que antes dessa reencarnação e que se prepararam para ter uma harmonia no campo sexual. Quiseram ver ainda a irrepreensibilidade, ou seja, o espírito que falhou no sexo, se preparou e reencarnou mais uma vez com a finalidade primeira de ter um comportamento harmonioso no campo sexual, sem falir. A cada 100 não tinha um,
tiveram que ampliar a pesquisa. E a cada 200 espíritos, então, apenas um retornava ao plano espiritual sem falir. O que isso mostra? Que para nós, enquanto humanidade, o campo sexual é um dos mais difíceis de termos uma harmonia, um comportamento moral e espiritual saudável. Porque é uma pequena questão no vício. A droga, o álcool, o fumo, depressão também é um vício. Né? Chega um ponto que a pessoa se dá conta. Nossa, o que eu estou fazendo de mim? Né? Quero sair desse buraco. Por mais que não consiga. Mas muitas vezes ela percebe. Na obsessão sexual, isso muitas vezes não acontece. Porque sexo é bom, dá prazer, como falei antes. E culturalmente é muito bem visto o homem promíscuo. Ele é o garanhão. A mulher é a moderna. Então a pessoa vai se pervertendo, vai se afundando nesse vazio que dá na alma e acha que está no caminho certo ainda. Então às vezes nem percebe que tem que melhorar e ter um comportamento sexual harmonioso. Então este é um dos campos mais difíceis e mais fáceis, por consequência, para a influência obsessiva. E sigamos. Diz Joana de Ângeles que há mentes ociosas na erraticidade, na espiritualidade, atormentadas e sedentas, vitimadas por paixões que ainda não se aplacaram, que estão realizando incessante comércio obsessivo com os que se permitem na terra as alucinações sexuais e os desavisos afetivos. Então, canais mediúnicos todos nós temos. Todos nós temos uma ponte entre o lado de lá e o lado de cá. E nós, através dos pensamentos, emoções, sentimentos e atos morais, nós decidimos quem e o que passa por essa ponte. E ter uma afinidade conosco. Na obsessão sexual, há uma infiltração no sistema nervoso central e no chakra genésico, em que eles sugam a energia vital. E se acoplando ao nosso sistema nervoso, eles sentem o prazer que sentimos. Você pega um martelo, tá, pessoal? Martela o dedão. Dá uma dor. Ou não dá? Dá, né? Porém, a dor não tá no dedo, tá na mente. Eu apenas projeto ela no dedão para eu, visualizando ela, melhor lidar com o problema. Mas a dor é a mente que sente, é o cérebro. Assim também o prazer. Tanto se chega ao orgasmo com a mera estimulação mental. Porque prazer e dor estão na mente, no cérebro. Então, ele está acoplando ao sistema nervoso central, eles sentem o que nós sentimos. E quanto mais afinidade tem para conosco, maior a sensação que eles captam. E maior a influência sobre nós. Pensemos ainda, a população desencarnada é de 3 a 4 vezes superior à daqui. Então a demanda é muito maior do que a oferta. Então sempre que há a oportunidade deles derem vazão aos vícios, eles se aproveitam. Que nem fumar, beber, droga. O alcoólatra, por exemplo, desencarna, como eu falei antes, não vira santo, continua alcoólatra. E do outro lado não tem boteco. Então se aproxima daqui de quem bebe, de quem fuma, usa droga, sexo promíscuo, come demais, por aí vai. E podem observar. A pessoa vai parar, vai largar algum vício. Ah, mas me dá mais vontade ainda. Óbvio que tem a intoxicação física, mas não só. Eles não querem perder o boteco ambulante. Então o quê? Influenciam cada vez mais para a pessoa não largar o vício, pela afinidade que já tem com eles. Ninguém fuma sozinho. Ninguém bebe demais sozinho. E por aí vai. Tá bom? Pergunto. Por consequência, em toda relação sexual, há a participação, a obsessão espiritual? Quem arrisca, pessoal? Diz André Luiz, ele narra, nos Cenários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Então, no dia próprio para a reencarnação dele, né, eles estimulam o casal a se procurar sexualmente falando. E como era um casal que se amava, se respeitava, eles protegem toda a casa e ainda protegem espiritualmente o quarto do casal.
E na hora da relação sexual em si, eles o quê? Viram as costas, dando total privacidade ao casal. Então, sempre o casal se respeita, se ama, é fiel, etc., há total privacidade e ainda proteção na hora do ato sexual. Quando o casal não se respeita, é infiel, trai isso, aquilo, por mais que estejam sozinhos no seu quarto, na sua casa, há uma multidão, há uma orgia espiritual de espíritos que coabitam com eles, que coabitam durante o dia a dia, pelos tormentos, pelas viciações mentais que eles se nutrem também. Quando um trai e o outro é fiel, quando um ama, respeita e o outro não, o que acontece? Quem chuta a pessoa? Ninguém arrisca? Diz André Luiz que o que é mal não pode prejudicar o que é genuinamente bom. Então, se um do casal respeita, se um do casal ama, se um do casal é fiel, este, por sua vez, garante a privacidade e a proteção na hora do ato sexual. Tá? Porque o amor cria uma barreira vibratória que impede, então, essas investidas do mal. Ainda, numa relação sexual entre encarnados, ocorre frequentemente, pode ocorrer, né, uma contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, né? Vírus, bactérias, etc. Assim também se dá do plano espiritual para conosco. André Luiz vai visitar uma reunião mediúnica em um centro espírita, com outro espírito de luz, superior a André Luiz. Então pede para que André Luiz fixasse o seu olhar num rapaz que treinava para a psicografia. E no médium, a glândula pineal, a glândula mediúnica, tem uma grande luminosidade. E nele tinha uma pálida impressão, né? Uma luz bem fraquinha. Ele estranha aquilo e pede para que André Luiz ainda se fixasse na glândula genital do rapaz. E ele se assusta porque enxerga vários corpúsculos negros, vibriões psíquicos, né, em volta da glândula genital do rapaz, que consumiam ainda por consequência as células de reprodução masculina. Ele estranha, mas de onde que vem isso? Aí ele responde que esse rapaz, apesar de espírita, treinar a psicografia, a mediunidade, ele era muito promíscuo. Achava que esse campo da moral era bobagem. Né? Então, com entidades de baixíssimo escalão moral, viciadas em sexo também, que ele vivia por afinidade no dia a dia, ele se contaminou no perispírito. E pelo tormento mental que ele vivia diariamente, né, ele nutria aquela doença que estava no seu psicossoma, no perispírito. Ele nutria aqueles vírus e bactérias psíquicas. E que se ele continuasse no decorrer do tempo, promíscuo, viciado em sexo, do psicossoma, do campo energético, iria para o soma, para o corpo, iria se psicossomatizar. Uma doença física. Muito câncer de próstata, muitos, não todos, câncer uterino tem a ver com essa troca, né, quantidades grotescas, e com a viciação e promiscuidade moral e mental. Quando a doença aparece no físico, nós estamos doentes há muito mais tempo. A gente vem na casa espírita que tomar um passe e sair bem. Né? E se o passe não curar, a casa é fraca. Não, tu que é fraco e não quer te melhorar. Tu que é fraco que não quer sair dessa. A gente sempre tem um amparo espiritual. A gente quer emagrecer sem fazer nada de esforço. Como diz o Dr. Ray, o problema das pessoas é que elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. A pessoa quer entender tudo o espiritismo sem ler. E por aí vai. Então há que se ter o nosso esforço. Tá? Então, essa obsessão ela vai muito além do ato sexual em si. Há essa contaminação que nós nutrimos ela pela auto-obsessão, pela viciação mental. Diz Bezerra. E esse vocês conhecem, né, pessoal? Sim ou não? Sim. Diz ele. Que há, então, até obsessões sexuais, pelo simples prazer de, através das vibrações materializadas da sua presa, que lhe concede
clima vibratório propício, dar livre curso a apetites inferiores, dos quais abusou no estado humano, e os quais degradantemente conserva como desencarnado. Nós temos uma vibração mais material, mais grosseira, porque nós encarnados temos o fluido vital, o que os desencarnados não possuem. Ao reencarnarmos, nós recebemos uma carga, como um carro que para andar 80 km tem que colocar gasolina, combustível. Se temos que viver 80 anos, recebemos uma carga vital para esses 80 anos. E tudo o que fazemos consome essa energia. Então no carro, se o carro andar tranquilo, harmonioso, ele chega lá. Mas se abusar, talvez ele nem chegue aos 80 km, ou se desvie da rota. Assim somos nós. De acordo com o nosso andar, a gente pode chegar, nesse caso, aos 80 anos, bem tranquilo, ou nem chegar lá. Ou ainda chegar aos 80 capenga, acamado, isso, aquilo. Muito mal. Tá? E na obsessão sexual, eles sugam essa energia vital. Pensamos o seguinte, para fazer um paralelo, para clarear melhor, um espírito alcoólatra, ele tomar uma cerveja com álcool e uma cerveja sem álcool. A sem álcool satisfaz em parte o seu vício, mas muito menos com a cerveja com álcool. Porque ela tem um prazer mais material, mais grosseiro. Nós encarnados somos como se fosse essa cerveja com álcool, que dá um prazer mais forte. E entre eles, por faltar a vitalidade, não dessa vibração mais grosseira, é como se sorvessem essa cerveja sem álcool. Então, sempre que há oportunidade, eles se aproveitam e se imiscuem nas relações. Mas quando nós damos afinidade, tá? Há um encharcamento no nosso fluido vital. Pensemos ainda, como eu falei antes, somos como uma vela acesa que vai se consumindo aos poucos, que vai consumindo esse fluido vital. Na obsessão sexual, como eles sugam por consequência, na hora do orgasmo principalmente, nosso fluido vital, é como se a vela estivesse acesa dos dois lados. Então se consome muito mais rápido. Por isso, a pessoa promíscua, viciada em sexo por longos anos, ela desencarna como suicida indireto, como suicida inconsciente, porque ela abrevia o tempo de vida. E ainda, além da obsessão sexual, então, existir para sentir o prazer que sentimos, há também, em muitos casos, a obsessão por vingança. Narra Manuel de Miranda ainda, por Divaldo Franco, o caso de Almério, que era um guri que aos 14 anos teve crise epilética. A vizinha sugere que era início de mediunidade. Ele vai ao centro espírita e se equilibra, fica bem. Porém, ele era muito promíscuo. Na adolescência, se desdobra esse campo da sexualidade dele muito forte. O comportamento se agrava na faculdade. Até que ele, então, estava procurando se renovar, se melhorar. Ele faz uma prece bem sentida e na mesma semana conhece a sua futura esposa. E já namorando com ela, ele tem um comportamento harmonioso. Canaliza para ela esse desejo tão grande do sexo, da sexualidade. E assim melhora. Tá? Então ele casa, depois de 1 ano de casado, ele fica impotente sexualmente, não tinha mais ereção. Procura médico, psicólogo, sexólogo e nada. O tempo passa alguns meses, e no centro espírita, numa reunião mediúnica, a qual ele mesmo participara, se manifesta um espírito muito odiento, cheio de ódio, cheio de vingança, e dizia ser uma mulher, um espírito feminino, que na última reencarnação ele explorou muito ela sexualmente. Ela engravida, ele obriga ela a abortar, depois vende ela como escrava branca, como prostituta, vai lá, abusa dela de novo, ela engravida mais uma vez, e no segundo aborto que ele obriga ela morre, desencarna. Cheia de ódio. E ele com a
culpa. Na obsessão, se a obsessão é uma tomadinha, um plug de tomada, a tomadinha em si é a nossa culpa. Por isso, todo o processo desobsessivo começa no auto-perdão, no auto-aprimoramento. Até porque não existe auto-perdão sem trabalho no bem. Porque a pessoa equilibra com o bem, com a caridade, com o amor, na própria consciência o mal de antes. Até que chega em harmonia. Tá? Então, pela culpa que ele tinha do passado, de vida passada, que ele permitia essa ligação tão forte desse espírito com ele. Tanto que ela que provocava a impotência física. E estimulava nele desejos infrenes de sexo. Não podia dar vazão, ficava como, por consequência, uma panela de pressão, muito ansioso, inquieto. E em certa oportunidade, depois de largo período, inspirado por ela, ele querendo apenas dormir, esquecer um pouco de tudo isso, ele toma vários comprimidos para dormir bem. E pessoal? Se mata também. Suicídio. Teve culpa ali? Só sobre influência? Teve culpa, sim ou não? O bêbado tem culpa quando bate o carro? Mas ele está inconsciente. Tem culpa por beber. Muito bem. Então, todo suicídio, há influência espiritual. Muitos são verdadeiros assassinatos espirituais, mas que nós temos a responsabilidade por permitir, ao longo do tempo, que essa afinidade e essa influência aconteça. Então, a obsessão sexual ela é utilizada largamente para desviar, até no nosso caso, vários espíritas da obra do bem. O Zé Rigó, que era um médium de cura no passado, né? Curava muitas pessoas. Tinha um grande potencial. Mas vai ficando famoso e descamba, pela questão da obsessão, para o sexo promíscuo. E a própria espiritualidade de luz, os espíritos de luz, programam um acidente para ele, de carro, que ele morre. Para quê? Por amor a ele. Para que ele não se comprometa ainda mais. Então veja, foi facilmente desviado pelo sexo. Como se vê nas casas espíritas, por exemplo. Eu conheci minha alma gêmea do passado. Né? Alma gêmea não existe, existe alma afim. Aí o casal muitas vezes larga a família, deixa filhos, isso, aquilo, para viver o grande amor. É amor isso? Isso é paixão? É obsessão? É auto-obsessão? Até porque se é amor, tu não precisa possuir o outro, porque tu já ama. O amor não começa, como se fala, torto, causando sofrimento na família, nos filhos, etc. Tá? Então, muito cuidado e vigilância no campo sexual. E para encerrar essa parte do sexo e da obsessão, e vejam outro espírito, Manuel de Miranda, vejam como todos falam a mesma coisa, porque uma questão é uma opinião de um espírito, através de um médium, outra coisa são várias opiniões com a mesma ideia, porque juntos se forma um corpo doutrinário e não um ponto de vista. E diz ele que há pessoas igualmente transformadas em pastos que abrigam multidões de espíritos viciados em sexo. Então, perdem o sentido de vida e vão se deturpando cada vez mais. Né? E até que existe essa forma de suicídio indireto. E muitos partem, por consequência, com o tempo, para as perversões, isso ou aquilo. Começa numa simples obsessão. Né? Que não é uma obsessão simples. Ela tem seus mecanismos complexos, mas que vai se agravando. Até que a pessoa perde um pouco a lucidez, o raciocínio, e vai para da fascinação, em que perde o raciocínio muitas vezes, para a subjugação. Chega a tal ponto que os espíritos têm vontades sexuais e a pessoa se vê obrigada a atender. A mulher ninfomaníaca, o homem promíscuo demais. A passagem de Jesus que ele pergunta para o rapaz, né, perturbado, qual é teu nome, espírito? Que obsidiava o rapaz. Meu nome é? Legião. Obrigado. Legião. Então há vários espíritos, às vezes, que obsidiam um só. A pessoa fica um pasto para eles. Da mesma forma que, por exemplo, uma mulher pode passar na mão de vários homens uma relação sexual, assim se dá como homem ou mulher na mão de vários espíritos.
Há alguns homens, alguns casos, por exemplo, que eles têm um potencial energético bem grande, em que ele consegue ter várias relações sexuais, várias ereções, seguidas. O que, no geral, para o homem, é mais difícil. Mas são esses espíritos que estimulam o rapaz para se satisfazerem através dele. Assim na prostituição em geral. Observem ainda as pessoas que trabalham com prostituição, o olhar desvitalizado, como se fala, sem vida. Porque eles vão sugando o fluido vital. E a pessoa vai definhando. Dizem que a vida é fácil, mas não tem nada a ver. É bem difícil. Porque esses espíritos convivem com as pessoas que dão afinidade e também com os lugares. O Divaldo Franco, certa feita, anos atrás, né, que não tinha celular, não tinha WhatsApp, nada, ele vai para uma cidade no Brasil dar um seminário. E a pessoa não está lá. Se esquece do Divaldo. Não tinha como avisar, né? Então ele se hospeda no hotel da rodoviária. Ele estranha, né, que fora estava sol, estava claro, não tinha muito movimento, aliás, não perceberam nenhum. Quando ele entra no hotel, vai para o seu quarto, tinha uma grande movimentação. E estava muito escuro. Mas já anoiteceu. Então ele abre a janela e um sol muito lindo entra. Aí que ele se dá conta. Estava tendo a visão psíquica, mediúnica do local. Aquele hotel era mais um motel, né? E as pessoas iam lá, né, realizar comunhão sexual, prostituição, etc. Diz ele que havia vários espíritos de baixíssimo escalão moral, né, esperando as presas que iam até lá para se imiscuírem na relação com eles. Então, em motéis, bordéis, sempre há, como eu falei antes, perdão pela expressão, mas uma orgia no momento. E pode observar, muitos procuram por quê? Tem um espaço mais largo de prazer ou até um número de repetições maiores. Óbvio que há o estímulo físico, mas não só. Há o estímulo principalmente espiritual, a influência obsessiva. E eu ouvi um palestrante falar, né? Por isso, assim, muito cuidado com o que a gente fala, desconfiem, mas estudem. Nós também somos estudiosos. Mas o palestrante falou uma vez que o casal espírita, por exemplo, não precisa se preocupar e pode ir em um motel tranquilo. É só chegar lá, fazer uma reza forte e fica tudo bem. O que é uma reza forte, né, tia? Então, como é o casal que procura, como somos nós que procuramos, não há essa proteção. Óbvio que depois, através do ato do dia a dia, tu mantém esses embriões, essa energia mais densa, ou tu se limpa de uma vez, né? Pela conduta moral diária. Tá? E ainda, o Divaldo Franco faz a seguinte alusão. Tá? Por mais que tu se proteja, coloque botas, macacão, luva, isso, aquilo, e entre num lodo, tu vai se sujar. Então, por mais que faça uma reza forte, tá? E entra num lugar assim, tu vai sair contaminado. E da mesma forma que entre, por exemplo, dois encarnados e realizarem um ato sexual, desejarem continuar, né? Assim também se dá conosco e os espíritos. Houve um caso de um rapaz que procura um bordel. E lá um espírito o reconhece do passado e tem muita afinidade com ele. Né? E queria o quê? Continuar nessa promiscuidade. Então esse espírito grotesco, pela afinidade, vai com o rapaz para onde? Para casa. E com o tempo passa a influenciar a filha do casal, a filha dele. Tem sérios problemas. Enfim. Então, muito cuidado nessa questão do campo sexual e das obsessões. Vocês me olham assim, uma cara apavorada, né? Mas a gente está pegando bem leve ainda, porque vai muito além a influência obsessiva. Os espíritos ovoides, os aparelhos, os chips e por aí vai. O Manuel de Miranda vai visitar o Mauro em certa oportunidade, né, para auxiliá-lo. Ele tem uma crise obsessiva de influência espiritual na questão do sexo. Até tormentos, clichês mentais muito aguçados. E Manuel estranha. Ué, mas não estou vendo nenhum espírito aqui, né, o obsidiando. Aí ele pede para que aguçasse a visão. E nele, no Mauro, havia aparelhos, chips no perispírito, né, que o obsessor comandava ele de longe, à distância.
Então a pessoa promíscua, ela vai tendo esses aparelhos aos pouquinhos, vai se perdendo cada vez mais. Então muita vigilância nesse campo. Bom? Visto isso, a questão do sexo, a sublimação. Pois qual é a cura da obsessão sexual? É a sublimação. Retomando um pouco a primeira palestra, a energia sexual usada a nível corporal nós chamamos de sensualidade, a nível psicológico de afetividade e a nível espiritual de criatividade. Então é a mesma energia, mas que nós, através da mente, lhe damos uma expressão diferenciada. Tá? Então pensamos o seguinte, uma comparação. Aqui nesta casa, a energia básica física é a eletricidade, que o projetor transforma a eletricidade em imagem, a lâmpada em luminosidade, o ventilador em energia eólica, e por aí vai. Mas a energia básica é a eletricidade. Então, os aparelhos transformam essa energia em outro fim. A energia básica em nós, como nessa casa, é a energia sexual. E que nós, através da mente, dos aparelhos do espírito, os chakras, por exemplo, transformamos em outros fins. Por exemplo, a pessoa que ama, através do chakra cardíaco, transforma a energia sexual em amor. Se ela não ama, não vai correr a energia ali e vai atrofiar. Então, como diz o Deepak Chopra, né? Ou tu abre teu coração e ama, ou um dia um cardiologista fará por você. Porque se tu não ama, tu não usa, né? E enferruja aquele aparelho. E por aí vai. Tá? Então a energia básica é a sexual, mas que nós, através da mente, damos uma expressão diferenciada. Chico Xavier, por exemplo, que era uma pessoa casta, física e mentalmente, ele canalizava sua energia sexual para pessoal, fotografia, né? Meu gesto não é muito bom, né? Mas tudo bem. E tanta energia que ele canalizava, né? Que ele psicografava até 12 horas sem parar os seus livros. Então ele transformava a energia sexual em energia psíquica, mediúnica. Então, a sublimação sexual, e é esta a proposta que ela nos traz, Joana de Ângeles, é usar com mais efetividade a energia sexual em outros fins, porque amplia a capacidade criativa, a capacidade de produção e a capacidade de amar. E, por consequência, dá mais felicidade. Por exemplo, por isso Chico Xavier não pôde se casar. Ele tinha que usar essa energia sexual exclusivamente para psicografia, para a mediunidade, para produzir ainda mais. Tá? Divaldo Franco também, e por aí vai. Então ele sublima essa energia em outros fins. E como funciona? Diz Joana. Ela traz isso no livro O Despertar do Espírito, que é da série psicológica dela, que são ao todo 17 livros, mas ela relançou em 16. Eles pegam 2 livros e transformam em um só, que é um momento de saúde e de consciência. Até eles relançaram toda a série agora, tá? Vale a pena conferir. Que ela faz uma ponte entre a psicologia espírita, a psicologia acadêmica e a psicologia transpessoal. Muito boa a série. Diz ela, as suas energias do sexo podem e devem ser canalizadas igualmente para fins mais sutis e elevados, que enriquecem a vida, mediante então a sublimação e a transmutação, que é a mesma coisa, tá? A transmutação é uma linguagem de Jung. Não se trata da interrupção ou da anulação da faculdade de expressar a função sexual, mas de analisá-la com segurança em direção mais fecunda e criativa, na área dos sentimentos e também da inteligência. Então, quando amamos, quando fazemos o bem, né, estamos transformando a energia em outros fins, mas sublimando ela, usando para fins mais elevados. No sexo, por exemplo, como ela diz, não é deixar de fazer sexo, mas trazer quem para a relação? O vizinho? O amor. O casal que se ama já está sublimando o sentimento. Está aprendendo a amar, desenvolvendo mais esse amor. Né? O casal muitas vezes são filhos pequenos, que naquela hora eles vão chorar, né? Aí o casal às vezes se larga ali e vai atender os filhos.
Isso acontece aqui, pessoal? Acontece só comigo, então? Acontece, né? Então, o casal sublima este amor para a prole, para os filhos. Está amando. Então usa a energia do casal, o amor do casal para os filhos. Outra forma de sublimação. A velhice do corpo é um convite para a sublimação. Conforme a pessoa vai envelhecendo fisicamente, ela perde um pouco a potencialidade mais física, mas não a potência da alma. Ela se amplia cada vez mais. O Divaldo Franco, por exemplo, né, tem 87 anos. Dá palestra quase todo dia, muitas palestras. Olha a energia dele, que ele sublima a energia. Diz ele ainda, né, que com o tempo a gente vai, os neurônios vão morrendo, mas tamanho é o estímulo, a energia do espírito que ele usa para o bem e para o amor, que através das sinapses, das conexões cerebrais, ele então, em vez de perder a memória, fica cada vez mais inteligente, com mais memória ainda, porque ele ama, sublima. Então a potência da alma aumenta cada vez mais, por mais que a do corpo diminua. Então a velhice é um convite à sublimação, para que a pessoa pense no lado espiritual, nas coisas espirituais, para o que vai levar para a viagem de depois. Quando a gente vai para a praia e a gente não se prepara, a gente pega o carro e sai assim. A gente se prepara, né? Pelo menos deveria. Por que a gente não se prepara para a viagem de depois? A velhice é um convite para isso. Não vou pensar nisso, não vou morrer. Aí morre, não sei quem morre, entra em depressão, se mata, suicida. Então se prepare para a viagem, todos vamos morrer. Às vezes a gente começa a ler André Luiz, né? E mostra como é bonito do outro lado, dá até uma ansiedade, tem que controlar um pouco, né? Então nos preparemos para a vida de depois. Tá? E ainda, diz ela, que essa sublimação é para evitar o sofrimento, não é algo sofrido. Né? Impõe a vontade, uma certa renúncia, uma continência, né, no campo sexual. Mas a intenção é evitar o sofrimento. Né? E que o sexo seja um complemento, toda uma busca, seja a cereja do bolo. De uma busca que o casal faz no dia a dia. Seja um prazer conquistado, não algo imposto. Tem que ter sexo hoje, senão tu vai ver. Né? Então é para evitar esse sofrimento. Né? E que o casal use, então, por consequência, essa energia sexual em outros fins. Porque amando se sublima e a pessoa produz mais, é mais feliz, consegue amar mais e melhor. Tá? Bezerra de Menezes teve 2 mulheres, uma de cada vez, tá, pessoal? Né? Mas ele se sublimou. Por quê? Teve vários filhos. Mas ele sublimou porque amava, fazia o bem e a caridade. Então ele usava a energia sexual, a energia do amor ali, para outros fins. Tinha outras formas de prazer, monetário, espiritual, social, etc. Então é trazer o amor para as funções. E como a continência sexual, uma harmonia no sexo, trazendo também o amor para a função, há essa sublimação bem grande. Tá? Muitas pessoas que estão em abstinência sexual não fazem mais sexo, né? Muitas não estão sublimando, estão recalcando. Um grupo de psicólogos foi chamado para atender um dos maiores seminários da América Latina, né? Ajudar então os seminaristas para suas missões, suas tarefas, depois trabalhar os conflitos. Depois de alguns meses de trabalho, em torno de metade dos seminaristas desistiram da missão. Óbvio que demitiram os psicólogos, né? Pergunto, estavam lá por missão ou por recalque? Muitas pessoas que estão em monastérios, templos, seminários, estão lá pela incapacidade da função normal com harmonia. Então vão para lugares assim para recalcarem, reprimirem, e não estão sublimando. Estão aumentando os conflitos. Então não é deixar não de fazer sexo, mas de trabalhar o amor. Usar a energia sexual, o amor do casal, para o amor no dia a dia. Tá? E ainda, a pessoa solitária, que é solidária, faz o bem, ela também troca com quem auxilia, com a própria espiritualidade, e tem um prazer da alma, uma completude, porque essa troca ela ocorre no dia a dia. Porque ama. Tá?
pular essa. Diz Joana, tá para finalizar. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores do sexo e das paixões primitivas, torna-se cárcere. Deixa de ser o sentimento elevado que dignifica libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa então se eles desarmonizam ou tranquilizam. Então verás se amas ou apenas desejas. A obsessão sexual, ela nasce do desejo infrene, da paixão primitiva, desejo frenético, sem freios. E a sublimação nasce do amor. Tá? Para elucidar isso, bem rapidinho, só vou citar. Tem uma história de Jesus, da mulher adúltera, né? Que ele disse, atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Né? Então, à noitinha, quando tudo passou, ela procura Jesus e pede um rumo para a vida. Primeiro agradece ele e tudo mais, e conta a história, dizendo o seguinte, que o marido, depois que passou a novidade conjugal, voltou para as noitadas, as festas, deixando ela em completa solidão, em carência afetiva. E com o tempo, então, né, por influência do rapaz, do homem, ela acabou cedendo por carência afetiva. O que não justifica, mas explica. Jesus não a condena, mas também não a exime do erro. Jesus a compreende e dá um novo rumo para ela. Né? Ele diz que o arrependimento do erro, a paciência e a confiança em Deus são os primeiros passos para o recomeço. Então ela se dirigiu, né, com o tempo, e depois de 10 anos podia ser vista na Casa do Caminho, que recolhia em nome de Jesus maltrapilhos, mendigos, doentes, idosos, e davam então guarida para eles, davam os cuidados necessários, os doentes eles cuidavam, tratavam as feridas, davam remédio. E por consequência, depois da alimentação, sempre falavam de Jesus. E ela viveu esses 10 anos em carência afetiva, no caso, sozinha. Né? Mas se dedicando ao bem, ao amor, à caridade. E em certa oportunidade, chega um rapaz muito doente, né? Quase morrendo, moribundo. Então, como de hábito, ela cuida dele, trata as feridas, né? Medica, dá de comer para ele. E depois, então, como de hábito também, fala de Jesus. Daquele então, já um pouco melhor, sai, puxa um ar assim e pergunta, mas vem cá, tu conheceu esse tal de Jesus? Para me falar com toda certeza os seus ensinos, né? E ela, olha, eu conheci ele sim, em um momento em que ele salvou a minha vida. Aí ele fica um pouco cabisbaixo, dá outra respiração profunda e diz, pois é, eu também conheci esse tal de Jesus, mas passei a odiá-lo. Mas o que ele te fez se eu viesse a odiá-lo? Ele que era todo amor e bondade. E diz ele, né, com uma expressão bem triste, ele salvou a minha mulher que era adúltera, não me deu uma só palavra de consolo, não soube entendê-lo e passei a odiá-lo. Só mais tarde, então, quando arrependido do erro, despertei para a verdade e passei a procurá-la. Procurei e acabo aqui, quase morto, sem ter conseguido. Ela olha assim, então, né? E reconhece quem ali? Quem, pessoal? O ex-marido. Né? Nenhum encontro é o acaso. E sempre que há, como falei na primeira palestra, esse laço de ódio e culpa, o que a vida faz? Reaproxima. Então, se alguém quer se livrar de alguém, ama o ex-marido. Pra ele seguir. Senão a vida vai reaproximar nessa ou na próxima. Né? Ama. Aí ela vê aquilo ali, vê ele ali, o coração descompassa, né? E vem à tona o que ela passou, o sofrimento, as dificuldades iniciais, sabe? Mas, porque nesses 10 anos aprendeu a amar, ela se sublimou aquele ódio, sublimou aquela raiva, aquele ressentimento, aquela mágoa em amor. E ali vendo ele, mesmo recobrando tudo aquilo que passou, ela tem forças para perdoar. E diz as mesmas coisas que Jesus lhe falou 10 anos atrás. O arrependimento do erro, a paciência e a confiança em Deus são os primeiros passos para o recomeço. Fique em paz, porque nós dois já o encontramos. Agora vejam, se ela tivesse passado esses 10 anos, né, sem fazer o bem, sem amar, ela teria força para perdoar ali?
Não ia culpar ele. Tu é infeliz, tu é culpado pela minha infelicidade, tu é responsável. Era capaz de matar o homem ali. Né? Então, a sublimação faz bem para quem? Para nós. Porque amplia a capacidade de amar. E, por consequência, a felicidade daquele que se sublima, daquele que ama, é maior. Devemos buscar o amor, o bem. A felicidade lhe é consequência. Tá? E para encerrar, então, de verdade agora, tá? Trago a mesma poesia da outra vez, né, do homem e da mulher. E observem as características belas, únicas e especiais de cada qual. Tá? É de Victor Hugo. Diz ele, o homem e a mulher. O homem é a mais elevada das criaturas. A mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher é o coração. O cérebro produz luz, o coração, o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é um gênio, a mulher é um anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência é o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher é o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher é um sacrário. Ante o templo nós nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhamos-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher é um lago. O oceano tem pérola que embeleza, o lago tem a poesia que deslumbra. O homem é uma águia que voa, a mulher é um rouxinol que canta. Voar, dominar os espaços, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia e a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher onde começa o céu. Então, duas energias diferentes na relação sexual com o amor se completam, se complementam e facultam, mesmo por alguns instantes, a plenitude. Nós teremos quando também amarmos em plenitude. Por isso, ao amor para depois do sexo, para que o prazer real conosco sempre esteja e que de agora em diante, que assim seja. Obrigado.